Meus amigos, meus irmãos, a família legionária está se regalando com as 21 chaves bíblicas da volta do Cristo de Deus. Pela primeira vez na história do mundo, se dá por errado esse conhecimento. E saber se multiplicará. É para se cumprir a profecia de Deus. E os homens serão ensinados por Deus. Tudo isso é cumprimento dessa profecia. Esse ensino, claro, não é de homens, com as profecias não são de homens, são do próprio Deus. E hoje, na mensagem de Jesus para os sobreviventes, entramos na chave 17. Gog e Magog, a queda da Rússia e a liquidação do comunismo ateu, materialismo dialético ou histórico. Entramos, portanto, numa das coisas mais importantes da Bíblia. Veja quem tem olhos de ver. Ouça quem tem ouvido de ouvir. Livro do profeta Ezequiel, capítulos 38 e 39. Lê a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, corre o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Roc, chefe de Mesoc e de Tubal. Profetiza contra eles e diz: assim diz o Senhor, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Roc, chefe de Mesoc e de Tubal. Depois de muitos dias serás visitado. Dos campos virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou entre muitos povos, sobre os montes de Israel, que estavam sempre desolados. Esse povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão com segurança. Então subirás, irás como tempestade, irás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor. Naqueles dias, terás imaginações no teu coração, concederás mau desígnio e dirás: subirei contra a terra das aldeias sem muros, irei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros, e não têm ferrolhos nem portas, a fim de tomar o despojo, arrebatar a presa, levantar a mão contra as terras desertas que se acham habitadas, e contra o povo que se congregou entre as nações, o qual tem bens e gado e habita no meio da terra. Babá, Dedã, e os mercadores de Tarso, todos os seus rapazes governadores que dirão: lançaste teus anos para tomar o despojo? Lançaste teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões?
para saquear grandes despojos. Portanto, a filha do homem profetiza dizendo a Gog: nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra. Assim diz o Senhor: não és tu aquele de que me ouviste nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que estaria vivo contra ele? Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, minha indignação será muito grande. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiveram com ele. E, portanto, ó filho do homem, podes profetizar ainda contra Gog, dizendo: assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra ti, ó Gog, príncipe de Rosh, chefe de Mojoque de Tubal. Os montes de Israel cairás, tu todas as tuas tropas, os povos que estão contigo, e a toda espécie de aves de rapina, e aos animais do campo, eu te darei para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei. Descerei fogo em Magog, e nos que habitam, seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Saberão as nações que da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, serão levados para o exílio, porque agiram perfidamente contra mim, e deles eu escondi meu rosto, e os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos eles caíram à espada. Segundo as suas imundícias e as suas transgressões, assim lhes retribuí contendo deles o meu reino. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora tornarei a mudar a sorte de Jacó, eu me compadecerei de toda a casa de Israel, esquecerão sua vergonha, toda a perfídia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem com segurança na sua terra, sem haver quem os espante. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, quando viram que eu os enviei para o cativeiro entre as nações, os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e de lá não deixarei nenhum deles. Já não esconderei deles o meu rosto, porque derramarei meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Meus amigos, meus irmãos, eis aí o anticristo, bem localizado na batalha final,
último Armagedon, como dizem os hebreus. Gog é o príncipe, Magog e a sua terra. Todos os intérpretes estão de acordo quando analisam a profecia do profeta Ezequiel contra Gog, o príncipe de Ros. Ros é Rússia, Mosdok é Moscou, Tubal é Tobol. Há referências à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e aqueles povos que comanda nesses 2 capítulos do profeta. A expressão príncipe de Ró pode não aparecer nas traduções da Bíblia comum, mas está na Bíblia original em hebraico. O Velho Testamento foi escrito em hebraico. É bom se prevenir contra os escamoteadores das diversas religiões que traduzem a Bíblia como lhes apraz, seguindo a verdade histórica. Mas quanto a Magog, Mosok, Tubal, são nomes de filhos de Jafé, são os que aparecem no capítulo 10 da Gênesis de Moisés, no versículo 2. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mosok e Biras. Jafé era um dos filhos de Noé, como vemos na Gênesis, capítulo 10, versículo 1. Eis aqui a posteridade dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. E a eles nasceram filhos depois dos dilúvios. Por aqui, meus amigos, meus irmãos, vamos explicar o significado dessas profecias de Deus. Não são do profeta Ezequiel, são de Deus através de Ezequiel. Justamente por isso que a Bíblia é sagrada, é a palavra de Deus, na parte profética, não na parte humana. E a parte profética é a parte divina. Só Deus pode profetizar, e a lei divina, julgando o passado, determina o futuro. Ninguém mais. E há coisas que nem Jesus sabe. Então ele diz realmente. Nem o filho, somente o pai. Claro, eu também, muita coisa eu não sei, só Jesus sabe. É isso que temos que dizer realmente. Mas não esconder que sabemos que isso é falsa humildade. Mas está tudo aí. Bem definido. Não sou eu que desejo mal à Rússia, eu não tenho nenhum preconceito contra nada, nem contra ninguém, como a LBV não tem. Mas estamos vendo aqui, isso já está tratado há muito tempo. Muito mais de 2.000 anos. Antes que a Rússia existisse, já estava tratado seu destino com outro nome. E isso nós iremos a saber na dissertação do Apocalipse. Porque essa é a grande verdade e ninguém pode contestar. A lei divina, julgando o passado, determina o futuro. Mas enfim, para bom entendedor, meia palavra abaixo. Deus está presente.
irmãos, é a glória da LPV. Pela primeira vez na história do mundo, pega uma estação de rádio e dá essa mensagem única da parte divina da Bíblia Sagrada. As 21 chaves da volta maravilhosa de Jesus, Rei dos Reis e Senhor de todos os exércitos do mundo. Tem muita gente pensava que Deus, o grande Deus total do universo, é que era o Senhor dos exércitos. Não, minha gente. É Jesus, aquele Jeová do Velho Testamento, é Jesus. LBV já provou isto à saciedade. Estamos agora, precisamente, numa das chaves mais importantes dentro do livro do presidente da LBV, Mensagem de Jesus para os Sobreviventes. Vamos, portanto, à chave 17, Gog e Magog, a queda da Rússia e a liquidação do comunismo ateu, do materialismo histórico ou dialético. Nós vimos o profeta Ezequiel anuncia a última guerra no fim dos dias ou no fim dos anos desse ciclo trágico. E o que sabemos é que resultará dessa guerra total a destruição da Rússia e do comunismo ateu, que sempre foi contra Deus e contra toda e qualquer religião. Eles congregaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo anjo derramou-se a taça pelos ares e saiu uma grande voz do trono que dizia: está feito. E pediram-se relâmpagos de voz e trovões. Houve um grande terremoto. Toda a ilha fugiu. Os montes não foram achados. Saiu do céu sobre os homens uma grande chuva de pedras e peso de um talento. Os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga das pedras e foi grande. Tudo isso está no Apocalipse, capítulo 16, versículos 16 a 21. Aliás, como previu o profeta Joel no seu livro, no Velho Testamento, capítulo 3, versículos 14 e 16, povos e povos reunidos no dia do Senhor, o céu e a terra tremerão, mas o Senhor Deus será a esperança e a fortaleza do seu povo. Isaías, Velho Testamento, capítulo 24, versículo 20. A guerra final para a terra cambalear como um bebedouro. Mas o que é que os homens poderiam esperar depois de tantos séculos de crimes e de loucura? Já disse ao pensador, depois da desintegração dos átomos, os homens partiriam para a desintegração das almas. E é exatamente o que significa para Armagedon. É a loucura total. Quem poderia restaurar a lei do amor entre os povos? Quem poderia implantar neste mundo a verdadeira paz? Só Jesus e mais ninguém. Ele estará neste fim de ciclo
mostrando aos líderes da Rússia que muito acima do seu determinismo histórico, oriundo da concepção materialista da história, muito acima desse determinismo histórico, permanece e para sempre o determinismo divino. Ora, nós sabemos que o determinismo histórico é a criação do próprio homem. Esse homem faz a história e cheia de mentiras, de ponta a ponta. Quem pode confiar na história? Ninguém. Esse na religião de Deus, encontrando os fundamentos do comunismo divino, cujo primeiro de igualdade real é a lei universal da reencarnação. E não tenhamos ilusões. Ainda hoje o comunismo é o sonho das multidões, produzidas pelo espírito do anticristo, projeção de Satanás no mundo. Mas acontece que essa doutrina, que não reconhece Deus, uma doutrina cruel, ateia, separou mesmo todo mundo. Mas agora está com seus dias contados, que também está com seus dias contados. O capitalismo, Deus humano cruel e a falsa religião. E nesses minutinhos finais, eu vou ler a prece do motorista na antiga criação da LBV. Cada motorista, quando estiver na estrada, diga mentalmente esta oração. Jesus, quero que sejas a luz dos meus olhos, para que eu veja sempre o caminho certo. Dos meus braços, para que eu me dirija sempre para o bem. A força da minha vida, para que eu resista na luta diária pelo pão. O meu amigo constante, para que eu sirva a todos com boa vontade. O amor do meu coração, para que eu ame a todos como a mim mesmo. Que a paz de Deus ilumine os nossos caminhos. Deus está presente. Por Deus, através de Ezequiel, na Bíblia Sagrada, Velho Testamento. Ninguém da humanidade pode prever coisíssima nenhuma. Deus se prevê através desses instrumentos que ele pode mobilizar a sua vontade. Quem prevê a queda da Rússia, com todo o seu ateísmo e a sua vanglória de não precisar de Deus, é o próprio Deus. E porventura Deus errou em alguma profecia? Nunca. Se alguém me provar que uma profecia da Bíblia falhou, eu nunca mais prego o Evangelho, nem Apocalipse, que é o Evangelho moderno. Depois de vermos a esse ponto, depois de chegarmos a essa realidade, está perguntando, como ontem perguntamos, quantos homens poderiam esperar
depois de tantos séculos de crimes, loucuras, barbaridades inenarráveis. E o pensador que depois da desintegração dos átomos, os homens partiriam para a desintegração das almas. E é exatamente o que significa o próximo Armagedon. É a loucura total. Quem poderia restaurar a lei do amor entre os povos e nações? Quem poderia implantar nesse mundo a verdadeira paz? Só Jesus e mais ninguém. E ele estará nesse fim de ciclo, mostrando as líderes da URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que muito acima do seu determinismo histórico ou dialético, permanece para sempre o determinismo divino. Já vimos que o determinismo histórico é a criação do homem. O homem faz a história. Eis porque na religião de Deus encontramos os fundamentos do comunismo divino, cujo primeiro de igualdade real é a lei da reencarnação. Ninguém se liga, não. O comunismo ainda é o sonho das multidões seduzidas pelo espírito do anticristo, projeção de Satanás no mundo. Mas a LBV, na hora certa, determinada pelo Cristo Eterno, levará ao mundo o comunismo de Deus, e não promete igualar os desiguais. Dentro da grande lei de causa e efeito, cada um traça o seu próprio destino. Recebe de Deus de acordo com suas próprias obras. Para explicar bem esta chave bíblica, tome encontro de Deus com o próprio Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é a verdade desta ou daquela igreja, desta ou daquela doutrina, desta ou daquela revelação. Não, é a verdade de Deus. Essa é a verdade que rege de cima da legião da boa vontade. Que Deus te abençoe, meu irmão, por essas palavras. No meu livro de Brasil, no Apocalipse, que é uma síntese do livro Mensagem de Jesus para os Sobreviventes, são profundamente analisadas as obras fundamentais do comunismo ateu. Serenamente dissecado é o marxismo e leninismo. Por ora, basta-me cumprir a promessa feita aos legionários. De fato, na publicação do Jubileu, aquela revista intitulada Religião de Deus, 25 anos de pioneirismo da Legião da Boa Vontade, editada para o Congresso da Boa Vontade em Belo Horizonte, está escrito: ninguém até hoje descobriu a fórmula perfeita para resolver o grande problema dos chefes de Estado na arte de governar os povos. De um lado está o capitalismo materialista dos ricos, e do outro, o comunismo dos pobres revoltados. Ambos não saciaram a sede de justiça das nações. Mas a LBV, sempre na vanguarda, partiu do princípio de que só se combate uma ideia com outra ideia melhor. E assim foi buscar no coração de Deus o comunismo divino, que não tem nada a ver com o comunismo russo, o comunismo humano, ou materialismo ateu, porque sua base é a lei da reencarnação, com a qual a igualdade não passa de uma logro. Ora,
dizem os estadistas que política é a ciência do governo do Estado. Entretanto, à luz dos ensinos do Cristo de Deus, podemos afirmar tranquilamente que a política em vigor no mundo nunca passou mesmo de uma arte, e mais que isso, de uma arte humana. Sempre lhe faltou a base das leis divinas e imutáveis para atingir o grau de ciência. Sim, meus amigos e meus irmãos, há uma fórmula perfeita para resolver o grande problema dos chefes de Estado na ciência do governo do Estado. Mas, é claro, não pode ser dada aos cães nem aos porcos. Eles a corromperiam imediatamente, tentando submeter aos seus instintos especiais. Mas, brevemente, como ensina o Apocalipse, ela será dada ao Brasil, em primeiro lugar. Depois, sim, será conhecida em todo o mundo, mas de tal modo a sujeitar ao seu poder todos os reis, imperadores, ditadores, presidentes, governadores, chefes deste reinado de Satanás. Repito, portanto, é uma fórmula perfeita. Mas tão simples que aos olhos dos homens práticos, pragmáticos, parecerá uma utopia. Muito ao contrário, é a fórmula de Jesus. Por isso mesmo, a essência, e aí o livro apresenta umas linhas pontilhadas. Ainda esse ano, tomarão conhecimento dela os legionários de Deus, um grupo de iluminados a serviço do Senhor desde o exército. Eles sabem que chega ao fim o livre-arbítrio dos governantes. Esgota-se, afinal, o prazo fatal da tomada de contas. Todos os homens terão que prestar contas a Deus. É o determinismo divino que traz a nova ordem eterna, primeiro para o Brasil, depois para as outras nações. Um cético, claro que comunista, me fez essa pergunta: como pode o LBG falar na volta de Jesus que o próprio Cristo afirmou nada saber a esse respeito? Simplesmente respondi: o Deus representa os que não têm olhos de ver nem ouvidos de ouvir. Aguarde meu livro Brasil no Apocalipse. No entanto, pode ler já a mensagem de Jesus para os sobreviventes. Eu não sei em que dia, ou em que hora, em que mês, ou de que ano Jesus voltará. Sabe por quê? Porque isso é absolutamente desnecessário. E encerrei o diálogo com essas palavras: não sei em que dia, ou em que hora, de que ano, mas sei quando Jesus voltará. Meus amigos, meus irmãos, aquilo que está em segredo no livro já foi revelado a um grupinho de legionários. Eles já sabem qual é a fórmula perfeita de governo dos povos. Eu fui o primeiro homem a fazer isso por escrito. Não é interessante? Parece que eu tenho alguma intimidade com o Senhor da Terra. Porque senão eu não me daria essa fórmula. Bom, não posso dizer mais nada. Só posso dizer que estou satisfeito, porque essas revelações estão trazendo novos legionários. Deus está presente.